Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, episódios diários da Comendo Espírita de Brasília. Estamos aqui na segunda lição do nosso livro Coragem. Essa capa aqui já é um pouquinho mais velha, mas é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e são vários espíritos que ditam as lições. A lição anterior, nós já lemos o primeiro capítulo, era do Espírito Emmanuel. Agora, vamos ler aqui a lição Males Pequeninos, do Espírito Albino Teixeira. Males pequeninos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a serração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim na vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais muitas vezes ela própria escarnece, a se pensarem por ódio, angústia, medo e cólera que se lhe estalam sorrateiramente por dentro do coração. Então, meus queridos, males pequeninos, aqui, Albino Teixeira, lá na década de 70, vem nos esclarecer da vigilância para com as pequenas brechas morais que nós, muitas vezes, deixamos se insinuar nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Ele nos alerta de forma alegórica, nos trazendo exemplos da natureza, de que não são os grandes males que normalmente nos perdem, que eles começam de pouquinho, eles começam devagarinho, dentro dos nossos corações, como pequenas insinuações, e são pequenos deslizes morais que nós nos permitimos. E aí, de uma pequena insinuação, nós podemos, sim, trazer grandes males para os nossos espíritos, para as nossas vidas. Aqui, ele dá alguns exemplos para que a gente tangibilize melhor essa lição, nos trazendo aqui os exemplos da natureza, como eu falei. Então, ele diz assim que não é normalmente um temporal que faz com que uma árvore desabe. O temporal foi apenas a parte física que fez com que aquela árvore secular, às vezes, robusta, enorme, viesse a desabar. Foram aqueles vermes quase imperceptíveis, aquela praga que estava ali, há muito tempo vindo, corroendo aquela árvore, e aí naquele momento de vendaval, ou daquele momento de um vento mais forte, de uma chuva mais forte, a árvore caiu. E é exatamente assim que acontece conosco. São esses vermes mentais pequeniníssimos, pequenas brechas que nós nos permitimos no dia a dia ao longo das nossas existências que podem fazer com que cometamos erros grandiosos. Ele dá o exemplo também de quando quem costuma fazer trilha sabe que se ele se aventura pelo meio de uma floresta, pelo meio de uma mata mais densa, não é aquela mata densa que lhe impede prosseguir a caminhada. Normalmente é o calo, a bolha no pé, o sapato apertado ou aquela frieira que impede ele de prosseguir a caminhada. Ele também dá outro exemplo, vários exemplos aqui, né? Que não é necessariamente a serração que faz com que alguém se perca. Quem vai para os estados mais frios, seja no sul ou ali até no sudeste, nas serras ali do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ou até mesmo nas serras do Nordeste, sabe que às vezes nos dias mais frios aquela serração, ela dificulta assim a nossa caminhada, mas não impede.
Agora, se nós não tivermos uma bússola para saber para que lado nós vamos, se nós estamos indo pelo caminho certo, pelo caminho, hoje um GPS, né, que ele fala de uma bússola, mas se nós não tivermos um GPS para nos orientar, nós temos uma grande chance de nos perdermos. E assim é na vida comum, meus amigos. Aqui Albino Teixeira nos chama a atenção para que cuidemos os pequenos deslizes, as pequenas brechas morais, o nosso dia a dia que nós vamos, de pouco a pouco, muitas vezes, nos permitindo pequenos deslizes e pequenas concessões fora do Evangelho de Jesus e que podem, sim, nos levar às grandes quedas morais do nosso espírito. Cuidemos, tenhamos vigilância para com os males pequeninos, como ele nos chama aqui, porque dos males pequeninos é que surgem os grandes males. Eu lembro que, desde pequena, eu ouço uma frase, acho que dita pelos meus pais, mas talvez pelos meus avós, mas assim, ninguém começa a fumar uma carteira de cigarro num dia. A pessoa começa com o vício do cigarro com uma tragada, às vezes nenhuma tragada. Então, nós temos que ter o cuidado para os pequenos males do nosso dia a dia. Essa vigilância constante alertada por Jesus, lá no seu evangelho, quando ele nos disse, orai e vigiai porque a carne é fraca. E a vigilância tem que ser constante, não permitindo com que esses pequenos deslizes de cada dia se transformem em grandes deslizes morais, que irão colocar por terra muito esforço, muita disciplina que tivemos ao longo de alguns anos, mas que muitas vezes, por essas pequenas concessões que fazemos no dia a dia, podem nos trazer grandes desequilíbrios e que podem comprometer a nossa reencarnação. Que Jesus continue nos abençoando, nos permitindo coragem para os enfrentamentos do dia a dia, nos dando a perseverança e a alegria de viver que tanto necessitamos. Que assim seja. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.